Sejam bem-vindos a esse podcast, que é uma collab entre o meu podcast e o do Dani. E a gente vai reunir aqui coisas do mundo médico com coisas do mundo do marketing. E fiquem até o final, porque nós vamos entregar o ouro. Agora, primeiro de tudo, quem é o Dani? Conta aí pra gente, Dani. Primeiramente, estou muito feliz com esse episódio. Já era um episódio que a gente queria fazer há algum tempo, né? Essa collab. A gente tem uma sinergia maravilhosa no nosso dia a dia, nas nossas conversas. E a gente sempre fala, as pessoas precisam ouvir uma conversa nossa. E hoje a gente traz ainda numa situação ainda mais oportuna, né? Que a gente vai contar no final. E quem sou eu? Acho que assim, eu poderia ficar um tempão me apresentando, mas eu vou reduzir a... Hoje eu sou consultor de marketing e de branding. E me apresento um pouquinho mais para vocês dentro do episódio, mas basicamente o meu foco principal é posicionamento com resultado e business, né? Então, juntando os pilares, branding, business, negócios, marketing, tudo que a gente precisa para ter resultado hoje, tanto no digital quanto no offline. E, bom, meu público ainda não conhece, algumas pessoas não conhecem a doutora Luísa Perim, então se apresenta um pouco, doutora, para eles conhecerem um pouquinho do que você traz para a gente hoje. Bom, eu sou a doutora Luísa Perim, eu sou médica formada há 18 anos, trabalho exclusivamente com o universo da beleza há 7 anos e me especializei numa técnica bem específica chamada beleza funcional, mas depois eu falo isso porque hoje um dos holofotes muito grandes vai para o marketing. As pessoas querem muito saber sobre marketing e posicionamento médico. Então, assim, eu já tive outras empresas de marketing comigo, já tentei fazer sozinha e estou há um ano, mas um ano que parecem uns 10, né, Dani? Porque a É isso sintonia aí. foi tão grande. Estou há um ano com a empresa do Daniel e a conexão, como eu disse, foi muito grande, porque o Daniel, ele trabalha não só a questão do marketing, mas também a questão do posicionamento de marca e traz números, traz resultados e a gente muda a rota quantas vezes forem necessárias para atingir os números que a gente quer. Então eu vou deixar com ele, vou passar a bola para ele contar um pouquinho sobre isso para vocês. Hoje, a gente tem no universo do marketing, né, algo que está incomodando todo mundo. Primeira coisa, né, é post na rede social sendo vendido como marketing. Isso não é marketing, isso é social media, isso é publicidade, mas não é marketing. E acima de tudo, a gente sabe que é muito genérico muitas vezes, né? Então, a primeira coisa que eu faço quando um cliente chega para mim, que eles até perguntam, você é psicólogo? O que você estudou, né? É um teste de personalidade, eu uso os arquétipos para chegar ali, né, nessa personalidade. Por quê? Se eu entendo quem é essa pessoa que está por trás do posicionamento que eu vou conduzir, eu consigo entender quais são os pontos fortes, os pontos que a gente precisa desenvolver um pouco mais. E assim, a estratégia ela vai orbitar tudo isso, mas ela, obviamente, tem que ter um objetivo onde a gente vai ter que ir acrescentando outras coisas, outras ferramentas para a gente chegar até ele. E aí eu sempre gosto de unir tanto o online quanto o offline, porque não dá pra gente separar esses dois universos, né? As pessoas, às vezes, elas esquecem que um é continuidade do outro. Então, o digital hoje é como se fosse uma sala ao lado. Então, você vai na sua cozinha, você vai na sua sala e você entra no digital. Você entra no Instagram, você entra no WhatsApp. São ambientes. É como passar no hall do seu prédio. É como ir ao mercado. É a mesmíssima coisa. Então, o que acontece no digital, ele é tão importante quanto o que acontece no offline. E hoje, o maior problema, né, que foi uma das coisas que eu quis solucionar quando eu lanço a minha agência no mercado, é a gente precisa de um serviço que olhe para o todo. Porque marketing está longe de ser algo pontual, superficial, que seja apenas conteúdo. E quando a gente fala do marketing de pessoas, é mais complexo ainda, porque a gente tem a questão da personalidade que é indispensável. É basicamente o maior ativo que a gente tem, ou o maior problema que a gente tem também algumas vezes. E aí, pegando o gancho nisso que você tá falando, um dos diferenciais que eu mais percebo em você é isso mesmo. É de realmente ir a fundo e conhecer quem é o seu cliente, respeitar desejos, limitações, incentivá-lo também a romper barreiras, como várias vezes você fez comigo. Então, meio que um mentor mesmo, sabe? Não foi só uma empresa de marketing que eu contratei, foi uma mentoria também, né? E dentro disso tem também a empresa de marketing e de... Como foi o nome que você usou, que não é Ah, de marketing, como é que é? conteúdo, né? Publicidade, De sim. publicidade, entendeu? Então, assim, Perfeito. dentro dessa mentoria, dessa condução aonde eu quero chegar, tem também a sua empresa de marketing que faz a parte da publicidade, mas que não é o mais importante. Exatamente, é uma ferramenta, né? E aí, esse é um dos pontos. Como que estão essas ferramentas? Então, a gente também atua quando chega alguém, né, algum cliente que quer realmente esse serviço completo.
Eu tô dentro das campanhas, tô vendo o resultado, a gente tá vendo a visão macro, a longevidade de um consultório, de um business, né? Então, eu tô em vários mercados, então assim, não é só o agora. Até porque uma campanha de marketing mal feita, ela dá resultado a curto prazo. E às vezes mais do que uma campanha bem feita. Porque a campanha bem feita, ela é um equilíbrio muito tênue entre resultado imediato e resultado a longo prazo. E a gente vê que hoje tem essa questão do seguir a trend, do você tentar acompanhar o que o mercado tá pedindo, né? Porque de fato a gente tem muita comparação, muita informação, uma avalanche de informações e a gente não sabe para onde olhar. E às vezes não é prioridade você ter números altos, não é prioridade você viralizar seu vídeo. Você vai ter que postar um vídeo chato, falando alguma coisa que você precisa que seu cliente saiba, para ele já chegar qualificado. Então a personalização dessa estratégia, ela é uma diferenciação não só do profissional na rede social e nas redes, nos canais de comunicação como um todo, como também a gente sair desse lugar de vender um serviço enlatado, que está muito acontecendo, né? Tudo é enlatado agora. Então o profissional, ele vem, ele enlata uma toxina botulínica, como ele vai aplicar uma toxina botulínica em pontos específicos, ele vem com um protocolo de bioestimulador que ele está copiando de um outro profissional, e que ele às vezes nem sabe o que ele está fazendo direito. Claro, a gente sabe que também são técnicas, né? Você mais do que eu pode falar sobre isso, eu não vou entrar nem no juízo de valor de se é bom ou se é ruim uma coisa ou outra, isso eu deixo para vocês debaterem e brigarem entre si, os médicos, mas basicamente não dá para enlatar. Esse é um serviço. Como que você fala que um serviço que está trabalhando um ser humano ultra complexo, ele tem uma receita de bolo? Então eu vejo que hoje a personalização, ela tem que estar tanto na estratégia do marketing, que é um serviço, quanto no profissional, quanto nas estratégias de modo geral, quanto na carreira. E até aproveitando essa palavra, né, a personalização, que parece algo batido, né, parece uma estratégia antiga de marketing, mas que é basicamente a fundação do luxo, né, do mercado de luxo, que é um dos mercados assim mais potentes, mais complexos, mais copiados, né, e que muitos acreditam que estão chegando lá, mas ela tem uma super jornada, porque Chanel tem 120 anos de mercado, né, mas então, personalização. A sua técnica, que é a beleza funcional, que você até comentou no início, eu conheço, né? Tô com você há um tempo já e você fala muito sobre isso. Eu entendo profundamente a técnica, não tanto quanto você, mas hoje eu posso dizer que a gente pauta as nossas conversas muito nisso também, né? Porque eu preciso te conhecer para te posicionar e eu sei o quanto ela é personalizável, o quanto ela é individualizada, o quanto ela olha para o interior do ser humano. E eu queria que você apresentasse essa técnica, porque eu acho que, além de tudo, ela inspira. Então, vou falar um pouquinho de beleza funcional, que é minha paixão, que eu considero até, assim, um modo de vida, um lifestyle. Beleza funcional, na verdade, é uma técnica de análise do seu paciente para que você faça os melhores procedimentos estéticos nele. Então, mais do que sair injetando, fazer essa análise. E daí já começa a personalização e a individualização de verdade, porque hoje são palavras muito batidas que as pessoas usam aí pra tudo e a gente sabe que no fundo nem todo mundo tá individualizando ou personalizando. Então, com essa técnica eu consigo analisar tanto as proporções, as adequações ali, as proporções, a beleza do paciente, o movimento dele, porque, gente, expressão facial é algo que diferencia o ser humano dos demais animais. Se você perde sua expressão facial, você tirou essa diferenciação. Então é uma técnica que preserva isso e por isso fica mais natural, mais bonita. Mas também, além de tudo, a gente faz uma harmonia entre quem tá dentro e quem tá fora. Quem é o paciente por dentro e o que ele tá mostrando por fora. Então é uma técnica muito completa, muito complexa, que é por isso que eu estudo tanto, eu estou sempre fazendo cursos, eu dou aula dessa técnica também. E por isso que ela me encantou tanto. Eu gosto do que é difícil tem menos concorrência. E aí eu vou dizer uma coisa, beleza funcional, então, ela é uma consultoria. Ela é praticamente uma consultoria, né? Porque assim, você tem que olhar pra pessoa, você tem que entender quem é ela, né? O que ela quer mostrar pro mundo e dar vida pra essa ideia, né? Pra essa mensagem, pra essa estratégia que ela tem. E aí, claro, né? Não necessariamente só mensagem, mas bem-estar, enfim, todas essas palavrinhas maravilhosas que o mundo da estética traz pra gente, que oferece, né, pra gente. Exatamente. Hoje em dia, eu me sinto mesmo uma guia, uma mentora dos meus pacientes. Muitos me procuram hoje em dia para que eu indique outros serviços afins, né, que vão complementar o resultado dela, porque confiam em quem eu vou indicar.
sabem que a pessoa que eu indicar vai seguir mais ou menos a mesma linha de tratamento que eu sigo e vai dar uma continuidade àquele trabalho. Então, seja um nutricionista, um nutrólogo, um endocrinologista, um cabeleireiro. Então, as pessoas me pedem indicação para que tudo continue naquela linha, né? A beleza, a estética desse paciente continue seguindo essa linha. Eu faço, então, orientação de nutricionista, de atividade física, de personal, de, nossa, vai viajar, para de trabalhar um pouquinho, você tá precisando tirar umas férias. Então, assim, é de absolutamente tudo, sabe? De entender quem é aquele paciente, as necessidades dele. E isso que você falou, dar vida, né? Aquela mensagem que ele quer mostrar pro mundo. Isso realmente é muito lindo, é muito nobre. Eu trato isso com muita ética, com muita honra, né? Quando a pessoa confia o seu rosto pra mim. Perfeito. E assim, isso é muito real, tá, Amiga. gente? Porque assim, ó, eu já tenho aqui alguns livros indicados, né, que você já me indicou pra eu Nossa, ler, assim, ó, vamos meditar, vamos estudar sobre pico de glicose. Então, assim, é muito 360 o e olhar passa que pros você tem pra pacientes vida. também. Você E tem um olhar passa pros 360 pacientes. pra tudo, né? Isso é incrível, é incrível, é incrível. Isso, de fato, eu acho que, assim, todo mundo que trabalha com seres humanos precisa entender que tudo é muito holístico, né? Tá tudo Holístico. ultra interligado. Tirando a parte, né, a parte que as pessoas têm preconceito com essa palavra, holístico é o que é integral, né? Perfeito. Então esse cuidado integral, esse olhar integral 360, ele é muito importante. Você tem que saber o momento que a pessoa está vivendo, tanto para fazer o marketing dela, quanto para fazer a estética dela. Né? Exatamente. Uma mulher que está pensando em ser mãe, ou que já é uma mãe de 2, de 3, se você colocar uma super mandíbula nela, não vai ornar, não vai combinar com quem ela é. Né? A gente sabe que são outros traços que trazem mais acolhimento. E pelo contrário também, se é uma super empresária, empreendedora, aí a mandíbula vai combinar super, né? E é o Perfeito momento isso. de vida que aquela pessoa tá vivendo e você traz traços que fazem ela se empoderar mais de si mesma, com mais autoestima, com mais autoconfiança, para fazer o que ela veio ao mundo para fazer. Perfeito, perfeito. Isso é uma coisa que eu percebo muito que falta nos profissionais hoje em dia. Assim, o como que você se posiciona, né? O como você se entende enquanto pessoa. Porque não adianta você vir com uma linguagem suave, uma linguagem, uma postura muito suave, se você quer, por exemplo, inspirar, se você quer conduzir. Então a gente tem que alinhar também o marketing de acordo com, claro, né, objetivos e personalidade, como eu já havia comentado, né? Então, assim, voltando para aquela questão do detalhe, né? A gente tem que trabalhar a confiança desse profissional, que entra também a dermatologia, para a gente trazer mais essa confiança para a pessoa. A gente tem que trazer uma autoestima e uma autoconfiança para que ela pare essa comparação exagerada. Tô falando do ponto de vista do marketing, eu sei que parece que eu tô falando de Autenticidade. dermatologia. Sim, exatamente. E assim, porque quando a gente fala de dermatologia, tem muita estratégia por trás, né? Eu lembro que uma vez você comentou, Dani, ó, sua sobrancelha tá subindo uma coisinha aqui, que se a gente melhorasse, ia trazer mais a mensagem que você de fato quer transmitir. E é muito real, a gente percebe isso, né? Nessa mudança, nessa sutileza. E assim como a estratégia de uma dermatologia errada, né? De um injetável feito de uma forma errada, as estratégias erradas de marketing também levam a gente para um lugar que pode parecer bom, mas que para um olhar refinado a gente percebe que não é. Então a gente precisa entender que no posicionamento de um profissional, assim como num tratamento estético, a gente precisa ter objetivo. A gente tem que colocar alma naquilo. Eu trago até um conceito que eu acho que serve para absolutamente tudo na vida, que é o Ikigai, que é a junção, né, do que você ama fazer, do que o mundo precisa, do que você pode ser pago por e o que você faz bem. E aí, tudo isso aqui, quando você tem essa noção de tudo isso aqui, você sabe o que você quer comunicar. Basicamente é isso, né? Você entendendo isso, você vai saber o que você vai querer comunicar. Ikigai é um conceito japonês. Vocês podem encontrar isso dentro da internet com facilidade. É I-K-I-G-A-I. Só pesquisar isso que vocês vão encontrar. Inclusive, ele tem todo um círculo. Na verdade, são 4 círculos, né? Para você conseguir montar o seu Ikigai. E fica até como uma sugestão. A gente precisa entender quem nós somos, de dentro para fora, para a gente procurar também as coisas que vão ajudar a gente a chegar nos nossos objetivos. Sendo através de tratamentos, né, que vão te ajudar a comunicar sua mensagem, a trazer a sua confiança, cursos que vão te ajudar a aproximar daquele seu objetivo principal, ou lapidar aquilo que não está muito bom ainda para você estar no seu Ikigai. E até mesmo, aí falando do meu lado, que é da onde vem, né, todo esse comentário, se você não sabe o que você quer, o seu marketing vai ser uma grandiosa confusão. E confusão é a pior coisa que existe na comunicação.
Você não pode ser confuso, você tem que ter linearidade, você tem que ter um caminho reto. Porque a cada mensagem confusa, você precisa de 3 mensagens certas pra você cancelar ela. Tô sendo bonzinho, tá? Se eu falar que são 10 mensagens certas pra consertar uma errada, E às eu acho vezes que eu nem seria mais conserta, né? realista. Às vezes não conserta, porque aquela Não pessoa ela foi embora conserta. naquela mensagem errada e pra sempre ela vai estar com aquela ideia de você. Comunicação é isso, né? É orgânico. Voltando nesse conceito de Ikigai que você trouxe, Dani, eu vejo que muitas vezes o médico ele acha que para ele atingir determinado patamar financeiro, econômico, social, ele precisa abrir mão de muitas coisas que ele gosta, né? Então eu convido quem estiver escutando a gente aqui, seja médico ou não médico, para imaginar como seria a sua vida se você trabalhasse com o que você ama, que você tem facilidade e ainda fosse muito bem pago para isso. Não é maravilhoso imaginar isso? Qual sensação que Eu você acho que é o sente? sonho de todo mundo. Nossa, me dá até uma leveza assim para respirar, sabe? E eu tô aqui para te falar que é muito bom trabalhar dessa forma. Hoje eu consigo trabalhar com o que eu amo de paixão, né? Sem E dá ser pra perceber. workaholic, que eu já E dá pra fui. perceber. Que bom, que bom. Sem ser workaholic hoje, como eu já fui, apesar de trabalhar muito, sei os meus limites e tenho uma qualidade de vida que é algo que eu sempre quis, né? Pode melhorar, tudo pode melhorar, mas assim, hoje eu olho pra trás e falo, caramba, nunca imaginei que hoje nos meus 40 anos eu estaria com a vida como eu estou agora, né? Então eu convido lindo isso. os médicos que estão vendo ou as pessoas que mesmo não médicas, não conheciam esse conceito de Ikigai, que se imaginem trabalhando assim, né, vivendo assim. E eu vejo Perfeito. hoje a Luísa olhando pra trás, a Luísa, de 22 aninhos que se formou, como ela tava perdida. Ela não sabia nem o que ela queria. Ela nem sabia que ela queria trabalhar com a parte estética da dermatologia, né? Mesmo depois de alguns anos, com 30, ainda estava muito perdida, busquei empresas para me ajudarem, busquei pessoas para me ajudarem, sempre pagando, né, um valor alto. Eu acho que para médico as pessoas têm uma tendência de, não sei se aumentar o valor ou se já cobram caro mesmo por trabalhar com médicos. Esse mercado é um mercado que tem um ticket alto pra gente pagar também. Ticket alto. E gastando dinheiro com pessoas que não souberam individualizar, não souberam me ouvir, não entenderam direito quem eu era. Eu já cheguei no final de uma consultoria depois de 6 meses e a pessoa fez uma pergunta totalmente aleatória de coisas que eu não trabalhava e eu fiquei assim, meu Deus, tem 6 meses que essa pessoa tá comigo e como assim ela tá me perguntando isso? Então, se hoje eu pudesse ter dado um conselho para a Luísa mais nova, seria: procure um mentor de confiança que possa te ajudar a encurtar o seu caminho e você dar menos tiro no pé. Não, Né? com certeza. É isso, né? A consultoria, ela vem pra te trazer orientação, né? Te levar de um lugar ao outro, né? E a base da consultoria é justamente essa, né? Você levar a pessoa que você tá trazendo a consultoria de um lugar onde ela está para um lugar muito melhor. E quanto mais E de você forma consegue mais aumentar... rápida. Exatamente. E quanto maior for esse pulo, mais custa, obviamente, né? Mas assim, o ponto principal é isso que você falou. Tem muita consultoria no mercado que é vendida a ticket de ouro, assim, né? A preço de ouro, porém ela é enlatada. Ela é em Ela é grupo enlatada. muitas vezes, né? Ou então tenta te colocar em uma caixinha que não é a que você queria estar. E pensando nisso, agora vem o spoiler. Pensando nisso, eu e Dani, a gente resolveu criar uma consultoria nossa, a Aurum 360, totalmente personalizada e individualizada para Perfeito. realmente guiar médicos que estão meio perdidos. Não sabem o que fazer do marketing, não sabem para onde ir em termos de clínica, o que vale mais a pena, ficar com convênio, ter um plantão para poder pagar as contas fixas e investir no consultório, ou só investir no consultório. Enfim, são muitas dúvidas que enquanto médicos autônomos nós temos. E além de tudo, né? Isso que você estava falando da carreira. A sua carreira também é posicionamento. Tudo é posicionamento. Isso também é marca, também é branding. Onde você trabalha, o que você faz, isso é branding também. Então, a gente tem que estar com o olhar sempre olhando para tudo.
Por isso que é 360, né? É marketing, é carreira, é tudo junto. Gente, você não tem duas vidas. Você não tem várias coisinhas, é uma coisa só. Tem que estar tudo muito alinhadinho mesmo. E justamente assim, era uma dor que eu trouxe para você de outras consultorias em outras áreas que não de marketing, mas talvez, né, de áreas afins do marketing também, que não souberam personalizar. E eu acho que eu trouxe para a Aurum 360, eu trouxe mais ou menos a forma que eu trabalho no meu consultório, sabe, Dan? Você lembra que eu falei com você que, tipo, no consultório, eu atendo o paciente como eu gostaria de ser atendida. Eu quero proporcionar a conexão com o paciente que eu gostaria de ter com a minha médica. Eu quero proporcionar o resultado que eu gostaria que aquela pessoa tivesse preocupação de me oferecer e o acompanhamento também que eu gostaria que o médico estivesse comigo. Então, é isso que eu ofereço para o meu paciente. Na consultoria, na Aurum 360, eu pensei da mesma forma, que foi o que eu falei com você. Eu quero tirar essas dores de outras consultorias que eu já fiz, de tentar me encaixar numa caixinha, de não saber direito quem eu era, com quem eu trabalhava, o que eu fazia, quem era a Luísa, a personalidade da Luísa, sabe? Que ignoraram essa parte e realmente conseguir fazer algo muito exclusivo, muito individualizado, que vai realmente fazer a diferença na vida da pessoa, trazendo ela do ponto A para um ponto B muito melhor, muito mais alto, muito mais feliz, de forma mais rápida, mais feliz, né, gente? É isso aí, que a gente quer ser feliz, né? E uma coisa que você falou, que é pra quem tá perdido, e eu vou falar que também tem outro lugarzinho aqui, é pra quem quer lapidar, tá? Porque assim, a gente às vezes tá num lugar onde a gente chegou num nível de, olha, eu não sei mais o que eu vou fazer, isso também é tá perdido, né? Não sei, daqui pra frente, não sei como eu subo de nível. Então a gente também tem aqui esse lugar que a gente também consegue ajudar, né? Do eu quero melhorar, eu quero lapidar, eu quero ter mais confiança, né? E aí, falando de consultório, né? Que a gente tem, é uma consultoria para médicos, isso é importante a gente dizer. A Aurum 360 ela foi construída para médicos, então a gente conhece esse universo, a gente vai trazer para esse universo, porque personalização também é isso, né? A gente tem esse repertório para conseguir trazer várias soluções dentro do seu cenário. Eu sempre falo que com as cartas do seu jogo, qual é o melhor jogo que a gente consegue jogar? Porque jogar com as cartas que tá na mão do outro, esquece, não tem como, né? Aí eu vou perguntar, uma coisa que eu acho muito interessante do universo médico, principalmente da parte de estética, né? Você acha que tecnologia, né, as máquinas, né, os lasers, os ultrassons, enfim, criolipólise, você acha que a tecnologia, ela é uma diferenciação no mercado hoje? Complexa essa pergunta ainda. Olha, eu gosto de colocar uma lenhazinha na fogueira. Ó, minha opinião nesse momento é a seguinte. Claro que se você quiser construir uma baita clínica focada em tecnologia, você vai ter que ter as melhores tecnologias, tecnologias atualizadas. Às vezes não vai ser a última, mas é uma que você pesquisou e que funciona, que é boa, que você vai saber mexer, que você vai entregar aquele resultado para o seu paciente. Então você vai precisar ter uma quantidade de máquinas para atender diversas queixas, né? Mas de fato você pode fazer tecnologia em qualquer lugar, né? Porque você liga e pergunta, tem a máquina tal? Não, não tem. Tem a máquina tal? Ah, tem. Pronto, marcou. Agora, diferenciação de verdade é quando você consegue personalizar o tratamento do seu paciente. E a sua visão, a sua forma de injetar, a sua forma de escolher a área a ser injetada, como vai ser injetado, o material, o produto, isso é insubstituível. E pra mim é o ápice da individualização do tratamento. Maravilhoso. E, bom, então eu diria que a tecnologia, ela se torna uma estratégia, né? É uma estratégia para determinados tipos de médicos empresários que vão por essa linha. Existem várias formas da gente conduzir a nossa carreira médica. Perfeito. Então, a tecnologia, ela é como se fosse uma estratégia hoje em dia, né? Então, você tem que saber se você vai colocar ou não. E tem que ter essa confiança, né, de entender, é pra cá que eu quero ir? E aí, falando da palavra confiança, que eu até mencionei algumas vezes no episódio, eu queria trazer um dado aqui, que assim, Harvard, quando ela vai vender os cursos dela, e cursos caros, inclusive, ela diz o seguinte para vender. Tantos por cento dos profissionais que fizeram esse curso dizem que estão mais confiantes depois de fazer ele, né? Então, assim, não é só sobre você comprar a tecnologia que seu amigo tem, que o colega tem, que alguém na internet tá oferecendo, mas
você tem confiança de que é isso que você tem que fazer? Aí que entra também as consultorias, né? Que a gente tá falando de consultoria, a gente tá falando de universo do marketing, do universo médico. A gente quer ganhar tempo, a gente quer economizar recursos. Uma tecnologia custa caro para ela ficar parada no seu consultório. E detalhe, custa caro para você ter que investir em várias para você dizer eu tenho, né? Então quando a gente tem esse olhar do é para cá que eu vou, eu sou confiante disso, beleza. Vamos então colocar os recursos aí, porque o que é recurso? Vamos conceitualizar recurso, porque quando a gente fala de recurso, todo mundo pensa em dinheiro. Mas não é só isso. Recurso é tempo, recurso é atenção, energia de realização, são pessoas, é espaço, tudo. É tudo finito. Treinamento. Tudo isso é recurso, tudo isso é recurso. Claro que o dinheiro, normalmente, é um limitante, mas eu diria que a agenda, para muitas pessoas, é o maior limitante também. Então, assim, onde a gente vai colocar esses recursos? Então, tecnologia, eu diria que pode ser uma diferenciação em alguns business, mas ela tem que ser entendida como estratégia. Ela não tem que ser o diferencial principal, a gente não tem que achar que é ela que vai salvar o todo, porque ela não constrói branding. A tecnologia, ela é um produto. É como se você vai no mercado. Como que você vai escolher se você vai no mercado X ou no Y? Tem a experiência. Não vou entrar nessa seara da experiência, que a gente adora uma experiência. Então, claro que a gente vai no mercado mais bonitinho. Mas, se você tem o mesmo produto por um ticket mais baixo, você vai comprar o de ticket mais baixo. Tecnologia é isso. Ela é uma commodity. Ela não tem personalização. Tem lá as coisinhas de como você vai operar a máquina, mas é engessado. Tem o lugar onde você aplicar, mas é engessado. Então, a gente tem que entender... realmente, isso faz sentido, né? Então, a gente traz a Aurum também para olhar para esse lugar. Então, a gente tem esse olhar do business, né? É uma jornada muito personalizada. A gente não tem como falar de módulos, a gente não tem como falar de o que vai ser feito, de um roadmap, de uma trilha. Basicamente, a gente vai montar para você. Basicamente não, né? Totalmente isso. A gente vai montar para você uma trilha, uma jornada. E é o que a gente chama de uma consultoria high frequency. E aí eu queria convidar aqui para falar para vocês que inventou esse termo high frequency. Então, pode entrar, doutora Luísa Perim. Então, gente, esse termo high frequency foi algo assim... A minha frequência e do Dan, ela é muito parecida. A gente cicla numa energia muito alta. Apesar de, assim, eu ser mais agitada e ele ter essa cara de paz, assim... Ele cicla numa energia muito alta. Ele é de uma agilidade, de uma perspicácia... E a gente é muito nessa energia. Então, eu acredito que tudo que você coloca energia vai prosperar muito mais. Né? Vai crescer muito mais. É isso aí. Então, fermento, se né? a gente... Energia é fermento. Exatamente. Se a gente consegue ajudar a pessoa que está contratando a nossa consultoria a entrar numa alta energia e focar essa energia com a nossa ajuda, né? Com a nossa guia... É isso que vai fazer grande parte do diferencial, né? A gente precisa de energia, não pode ser aquela coisa passiva. Então eu falei, Dan, isso tem tudo a ver com a gente, Tudo. É um diferencial nosso, precisa ser uma consultoria de alta frequência, de alta energia para a pessoa entender. Não é que a gente vai fazer as coisas rápido, não é que a gente vai botar vocês loucos, agitados igual a gente, não é. Mas a energia tem que subir. A energia tem que subir e a gente vai te ajudar a escolher aonde colocar a sua energia para aquilo ali prosperar. Maravilhoso isso. Inclusive, me lembrou de uma coisa que Richard Green, que ele é um consultor de comunicação, fala, né? Existem alguns tipos de comunicação de linguagem. E um deles é a linguagem visual. Então, aquela pessoa que ela pensa com imagens, né? E isso é muita alta frequência. E é o que a gente chama de visionário. Então, normalmente, o visionário, ele tem alta frequência. Então, até no universo da comunicação, a gente fala sobre isso. As pessoas visionárias, elas entram na alta frequência. Então, a gente precisa ter visão, né? A gente precisa ter clareza do que a gente está fazendo. É isso que a gente fala que é visão, né? É olhar o hoje... Na verdade, assim, até olhar pro antes, né? O antes, o hoje e o depois. Tem que estar com tudo isso na sua visão. E é isso que a gente vai trazer também dentro da consultoria. E aí, olhando para tudo isso que a gente falou, existe uma coisa muito importante, que é a nossa conexão. E a gente entender se a gente realmente consegue te ajudar e se faz sentido a gente trabalhar juntos. Não tem como ter high frequency se alguém tá na frequência errada. A gente tem que vibrar na mesma frequência. Eu sou formado em engenharia civil e a gente estuda ressonância. E a ressonância, ela não é... A ressonância, eu vou explicar aqui rapidamente, eu acho que para ilustrar. Vocês já viram aqueles desastres das pontes que elas vão com um colapso, que elas balançam, mas não tem vento? Já viram alguma coisa tipo, ou que um túnel caiu? Existem alguns casos que isso é causado por uma coisa que chama frequência de ressonância.
A frequência de ressonância é quando você encontra uma frequência que, quando ela vibra nessa frequência, ela está na mesma frequência da estrutura. E isso se soma. E isso ele vai aumentando a velocidade de um jeito que não é um desastre que precisa de outros elementos. É um ruidinho, é uma frequência mesmo que vai fazer aquilo colapsar. Por quê? Aumenta muito, muito, muito o como aquela estrutura está sendo estimulada. Então, quando a gente fala de alta frequência, a gente precisa de todo mundo vibrando na mesma frequência. Então, a gente tem sim um processo seletivo, onde a gente vai entender se a gente tem como te ajudar, se a gente tem fit, isso é super importante, né? Se a gente se encaixa, né, culturalmente falando. Então, sabe aquela coisa de quem já fez algum teste de emprego, né? Fit cultural. Tem que ter. A gente tem que ter uma filosofia parecida, senão a gente vai vibrar numa energia diferente. Então, a gente precisa disso. E dentro da consultoria, a gente vai falar sobre muitas coisas. A gente vai falar sobre vender high ticket, queda de engajamento nas redes sociais, né? Queda da entrega orgânica. A gente vai falar sobre estratégia de crescimento, sobre business, branding, marketing, posicionamento. Você tem que confiar na gente. A gente tem que entender o que você está querendo dizer. E aí tem outras coisas. Vou até passar. Doutora, fala um pouco do que você viu do universo médico que a gente vai trabalhar dentro da consultoria, que é super importante. Isso, como é uma consultoria para médicos, a gente não pode só ficar falando de marketing, né? Até porque a gente falou aqui que o marketing ele tem que combinar com quem a pessoa é de verdade, né? O marketing, o posicionamento de marca. Então, a gente vai falar sim sobre gestão, a gente vai falar sobre a questão financeira, a gente vai falar sobre lifestyle, lifestyle não no sentido de redes sociais, tá, gente? É sobre seu estilo de vida mesmo, né? Como que a gente consegue melhorar a sua vida pessoal para que a sua vida profissional não te leve a burnout. Então, prevenção também de burnout, como aprender a conciliar as coisas para você ter mais tempo para você, para sua família, para seus filhos, para sua esposa, para seus pais, para o que você quiser, porque a vida não é só trabalho. Mas apesar de que a gente, né, quer que você esteja trabalhando com o que você gosta. Mas eu descobri, em uma das vezes que eu tive burnout, que tem aquela frase assim, quem trabalha com o que gosta não trabalha nenhum só dia da sua vida. E isso é uma balela. Quem trabalha com o que gosta acaba perdendo a noção e trabalhando demais, né? Então a gente vai também pegar na sua mão e te ajudar. Claro, né, gente? A pessoa tem que estar aberta, por isso que a gente vai fazer essa entrevista inicial pra ver se a gente vai conseguir te ajudar, porque não adianta a gente te apresentar um leque de propostas e você não quero mudar nada. Se você não quer mudar nada, você vai continuar tendo os mesmos resultados. A gente tá aqui pra te mostrar outras opções de fazer de uma forma melhor, diferente, que você esteja disposto a testar a gente trabalha com dados, né, Dan? Vamos testar e vamos ver o que deu. Vamos testar e vamos ver o que deu. É só assim que a gente trabalha. Deixa eu fazer um adendo antes de tudo. Gente, eu falei que a estrutura colapsa, mas pelo amor de Deus, a gente não quer que você colapse. É o oposto disso. A gente quer que você exploda de sucesso. Exploda de muita energia. É colapsar de tanto sucesso, mas não é pra você colapsar de verdade, tá? Eu só trouxe um exemplo pra trazer esse visual, esse imagético, e trazer um pouco do meu background, de falar de verdade. Quando a gente tem realmente a mesma frequência, a gente aumenta, né? A gente potencializa. Já que você fez esse adendo, eu quero fazer mais um adendo, que é sobre o nome. Vamos nessa. Assim, a gente pensou com tanto carinho, né, Dan? Então eu quero trazer para as pessoas aqui por que a gente pensou nesse nome, né? Então, Auron, de ouro, né? Do homem de ouro. O homem de ouro é aquele que realmente ele não se abala, ele não vai com todo mundo, ele não vai para onde todo mundo tá indo. Ele tem ali a consciência dele, ele segue aquela consciência. Então a gente vai trazer o ouro mesmo para sua vida, uma nova forma de pensar, de ver, diferente da manada. E o 360 é porque a nossa marca é olhar o todo, como você faz na sua empresa, né? Olhando o marketing, o branding, o posicionamento, a personalidade, juntando aquilo ali tudo para passar a mensagem correta através do seu trabalho e da mesma forma que eu faço no consultório, olhando aquela pessoa como um todo. Quanto mais vezes eu tenho contato com aquele paciente, mais eu converso, mais eu extraio dele, para entender quem ele é, essa personalidade dele, que momento de vida que ele está vivendo, para ajudá-lo da melhor forma possível ali naquele dia. Então, por isso a gente trouxe esse nome. E agora, você que é o homem dos dados, você vai trazer pra gente como vai funcionar essa mentoria. Vamos lá. Como a gente disse, a mentoria ela é uma mentoria que ela é personalizável, então a gente tem aí a gente precisa realmente entender onde você está para entender onde a gente vai te levar. Como eu disse, a consultoria ela tem que te levar de um ponto A e te trazer para o ponto B. Então, se eu não sei qual que é o seu ponto A, como que eu sei como eu vou te levar para o ponto B? Mas a gente tem estrutura sim. Então, a gente tem o primeiro mês ele tem mais encontros.
a gente entra no segundo mês com uns encontros um pouquinho reduzido e no terceiro mês mantendo esse mesmo número de encontros do segundo mês. Então a gente pensa em um fluxo de 3 meses, tá? Por que 3 meses? 3 meses é um bom tempo para a gente conseguir organizar tudo. Por que o primeiro mês ele é mais intenso? Porque a gente precisa organizar muita coisa. Se a gente demora muito para organizar nesse primeiro mês, não tem o que fazer. Você não vai conseguir dar vazão. Então tem muita coisa pra gente conversar, pra gente entender. Então o primeiro mês é mais intenso e depois a gente dá uma desacelerada para você conseguir realmente colocar as coisas no lugar sem perder a alta frequência. Não é desacelerar no resultado. Pelo contrário, o primeiro mês ele é acelerado em encontros, mas é aumentando o nível, né? A gente vai dar tempo para você fazer coisas que exigem um pouco mais de habilidade e dedicação. Que no começo é colocar a casa em ordem. Depois você vai ter que realmente colocar em prática coisas que exigem um pouquinho mais de habilidade. Perfeito. E aí, falando um pouquinho mais de mais detalhes da consultoria. Todos os encontros, eles são online, então a gente vai conseguir encontrar um horário que caiba na sua agenda. Então a gente pode marcar um dia fixo nas semanas, a gente pode deixar isso não tão fixo de acordo com o que você precisa. Claro que nós temos algumas agendas para alinhar, mas é completamente fácil e flexível de encaixar isso dentro da sua agenda, tá? Estamos aqui para te conduzir nesse processo e a gente vai dar um jeito de conseguir trabalhar com você no tempo que você tem disponível e organizando também o que você precisa fazer e na ordem lógica que você precisa fazer para que nesse tempo que você tem disponível você consiga ter resultado. Todos os encontros eles vão ter uma ata gerada por inteligência artificial, onde você vai ter o texto com as principais, né, reflexões que a gente teve e toda a transcrição. Você pega esse texto e você consegue analisar ele, usar até uma inteligência artificial secundária, tipo um chat GPT, para analisar esse documento. Então você joga lá, faz as perguntas e tudo mais. Também vamos entregar para você um documento com todas as definições que foram feitas, um documento fácil de navegar, onde você vai conseguir rapidamente encontrar as informações que foram definidas e, principalmente, sugestões de melhorias e sugestões de próximos passos para que você não pare onde a gente deixou você. Então, a gente leva você até o ponto B e te dá diretrizes para que você chegue no ponto C também. Então, assim, a gente está falando de resultado, a gente está falando de número, tudo isso demora para conseguir ver o resultado de fato, mas eu tenho certeza que já na primeira reunião, quando eu virar para você e falar, olha, sua personalidade é tal, e você tem tal benefício com isso e tal malefício com isso, você já vai entender o que a gente está querendo construir. Então, é muito imediato o que a gente quer trazer, né? E isso que é maravilhoso, porque aí traz resultado a curto, médio e longo prazo. Uma consultoria inovadora, bem diferente do mais do mesmo que a gente vê por aí. Eu, inclusive, sou super bombardeada no Instagram com mentoria de todos os tipos. E realmente eu desenhei com o Dani algo que eu gostaria de contratar e que acredito que ele também, né? Se fosse na área dele. Com certeza. A gente fez algo. Eu tô com algo vontade de contratar realmente... mesmo não sendo a minha área, eu já quero fazer. Quando o produto é bom, a gente quer consumir mesmo quando não é pra gente, né? Exatamente. Mas isso é bom, porque a gente é muito apaixonado pelo que a gente faz, pelo que a gente constrói, a gente acredita no que a gente tá fazendo, no nosso resultado, e a gente espera a aplicação de vocês para essa entrevista, para que a gente veja se é compatível, se a gente vai poder te ajudar o quanto antes, né? Porque a gente já tá aí no final do ano e a gente quer um resultado diferente para você ainda para esse ano. Nossa, começar 2026 já com o pé direitinho, assim, ó. Tudo de bom. E aí, como que você faz isso? Temos aqui embaixo, na descrição do podcast, um link que já vai direto pro WhatsApp de atendimento, onde a gente vai fazer achar esse horário para você fazer esse diagnóstico inicial. Coisas boas que a gente esqueceu de falar, hein? Olha só, pra quem ficou até aqui, o diagnóstico inicial ele é gratuito, é uma conversa com a gente, onde a gente vai entender tudo isso, né? Então, não tem custo inicial pra gente saber se a gente pode te ajudar. Então, entre em contato, claro, como a gente disse, vai ter um processo seletivo? Sim. E esse primeiro diagnóstico, ele também é um processo seletivo, mas você já sai até com insights, muitas vezes, desse diagnóstico. Então, entre em contato via WhatsApp, a gente vai encontrar um horário que funcione pra você e pra gente também. E a gente já marca esse primeiro contato, a gente passa todos os passos, a gente conduz. A gente começa conduzindo desde o início. E eu tenho certeza que se você chegou até aqui nesse papo, é porque essa consultoria, ela é pra você. Então, só fala com a gente. Só fala com a gente, dá uma chance pra conhecer Manda um oi. esse primeiro Manda papo. Um oi. É isso aí. A gente vai conduzindo esse processo desde o início. E assim, parabéns pra quem ficou até o final, porque é sinal de que você é uma pessoa que tá buscando se autoaprimorar, tá buscando mais pra sua vida, que esse seja o primeiro passo de muitos que a gente vai dar juntos.
E olha, eu acho que eu quero a continuação desse podcast, viu? Ah, eu também vou querer, com certeza, Dan. Com certeza, a gente tá enrolando pra fazer esse podcast há tanto tempo que, assim, esse pra mim foi o primeiro de muitos. Já tô esperando o próximo, já tô anotando aqui Eu já qual tô o próximo animado. tema. Ixi, já tô com vários aqui, ó. Mercado de luxo, mensagem da face e branding, estratégia a longo prazo, mercado da estética. Nossa, eu tô assim, ó, pipocando de ideias. Pipocando, né? Mas, gente, a gente também conversa sobre todos esses assuntos dentro da consultoria lá, a gente evolui bastante também. Convidar vocês para nos seguir nas redes sociais, as minhas são todas @wonderland. É um pouco difícil, eu sei, eu vou deixar aqui na descrição. E da doutora Luísa, doutora Luísa Perim, aqui ó, fazendo seu marketing ao vivo. Gente, dá uma seguida lá, porque o meu Instagram, eu posso falar, ele tá maravilhoso, sabe por quê? Não foi eu que fiz. Eu só dei as ideias, quem construiu foi o Claro Dan, que então eu não, posso fazer não. propaganda. Trabalho a quatro mãos aqui, ó. Não existe marketing sem a pessoa, sem o profissional, viu, gente? E E é ela verdade, é verdade. um exemplo aqui do como construir posicionamento. E, bom, não tô querendo desligar, mas, gente, finalizamos por aqui. Muito obrigado pela audiência. E estaremos aguardando pra gente fazer a sua aplicação. É isso aí. Beijo, Beijos. pessoal.